Olá pessoal, a todos vocês inscritos no canal Palavra da Salvação. Para mim é um privilégio mais uma vez poder falar mais uma vez da mensagem de Jesus Cristo. A todos vocês que são inscritos no canal, muito obrigado. Aqueles que não se inscreveram também podem ali se inscrever, bem fácil. E deixe o seu like ali também para o YouTube poder distribuir este conteúdo para mais pessoas. Vocês já ouviram falar na frase verdade presente? Não? Então, olha só que interessante. Em todas as épocas da história, Jesus Cristo teve uma verdade presente para o seu povo. E melhor, para toda a humanidade. Qual era a verdade presente para os nossos primeiros pais no jardim do Éden? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para os dias de Noé, entram na arca, porque virá um dilúvio sobre a terra. Na época de João Batista, se arrependam dos seus pecados, pois o reino de Deus está próximo. E na minha época e na sua época. Está aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 até o versículo 12. Vou ir lendo e vou ir conversando com vocês sobre este assunto. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. A palavra anjo, ela representa mensageiro. E este mensageiro, ele tem ele voa pelo meio do céu. O voar pelo meio do céu representa a velocidade em que esta mensagem será pregada aos habitantes da terra, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Este evangelho, esta mensagem, ela é global. É para todas as pessoas, independentemente de cultura, independentemente de língua, independentemente de religião. E o que essa mensagem diz? Dizendo em grande voz, versículo 7, temam a Deus, deem glória a Ele, pois chegou a hora do seu juízo. O juízo de Cristo Jesus começou. Vocês estão sendo julgados. A vida de vocês está sendo passada no santuário celestial, na sala do tribunal. Por isso, temam a Deus e deem-lhe glória. Versículo de número 7 ainda, a última parte do versículo. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Além de vocês temer a Deus, dar-lhe glória a Ele, vocês precisam adorar Ele como Criador. Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Hoje em dia, o mundo cristão, pelo menos, já adora a Jesus Cristo como Salvador. Mas nesta última mensagem é preciso adorar Jesus não somente como Salvador, mas também como Criador. E adorar Jesus como Criador envolve aceitar o quarto mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Pois este mandamento, ele apresenta Cristo Jesus como Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há. Quando tu trabalha durante 6 dias da semana, mas no 7º dia tu para adorar Jesus, a tua igreja, tu não estará apenas adorando Jesus como Salvador, estará adorando Jesus como Criador, pois parou no dia em que ele pediu para parar. No dia também que ele parou, depois de criar todas as coisas. Então, tu está adorando Jesus como Salvador e Criador. Versículo 8. Seguiu-se outro anjo, outro mensageiro, o segundo dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição.
A grande Babilônia é uma igreja apostatada. Não é uma referência aos seus membros, mas sim aos seus líderes, aos cabeças desta igreja. Esta mensagem está dizendo que Babilônia caiu. Por que Babilônia caiu? Porque a mensagem anterior adverte o povo a adorar Jesus Cristo como Criador, como já foi explicado no dia que ele criou para ser adorado. E esta Babilônia, ela, diz o texto aqui, ela embebedou todas as nações com o vinho do furor da sua prostituição. Ela se prostituiu, ela tem um outro criador, um outro Deus, não um outro criador, porque não existe um outro criador. Eu falei isso sem querer, não existe um outro criador, mas ela tem um outro Deus para ela. Ela serve um outro Deus. No início ela servia a Jesus Cristo, mas ela abandonou Jesus Cristo e agora ela serve um outro Deus. E aí, o que está acontecendo aqui? Ela criou as suas doutrinas, representada aqui pelo vinho, e apresentou essas suas doutrinas para o mundo todo. E o mundo todo havia aceitado as suas doutrinas, se embebedado com seu vinho. Inclusive, esses líderes dessa igreja, eles mesmos levantam uma taça de vinho, todas as suas reuniões que eles têm. Agora, esta Babilônia está caindo, pois a mensagem anterior lida, e aonde eu já expliquei, ela falava de se adorar a Jesus Cristo como Criador, no dia que ele criou para ser adorado. A Babilônia tinha colocado um outro dia e apresentado para o mundo para as pessoas adorar. E agora as pessoas estão conhecendo a verdade e estão aceitando o dia que Jesus Cristo criou para ser adorado. Para ter nesse dia o principal culto público. E o versículo de número 6, versículo de número 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Se alguém, mesmo assim, ainda quiser adorar a besta, ainda quiser aceitar uma outra doutrina instituída por ela e rejeitar a doutrina de Cristo Jesus, e não adorar Cristo Jesus como o Criador, e não dar glória a Ele, e não temer a Ele, ele vai receber a ira de Deus sobre ele. Está dizendo aqui o Apocalipse. E daí, para esse vídeo não ficar tão longo, eu estou fazendo ele bem resumido, eu vou ler o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. As igrejas protestantes, igrejas evangélicas, falam bastante de santidade. Porém, existem duas características apresentadas por esta verdade presente para a minha época e para a sua época, para você e a sua igreja ser santos. E quais são as duas características? Guardar os mandamentos de Deus e, o que mais? E a fé em Jesus. Isto é, se tu aceitar somente os mandamentos de Deus e deixar de lado a fé em Jesus, rejeitar a fé em Jesus, tu não serás santo. E a tua igreja não será uma igreja santa. Se tu aceitar só a fé em Jesus, mas deixar de lado os mandamentos de Deus, rejeitando os mandamentos de Deus, tu não serás santo e nem a sua igreja será uma igreja santa. Para tua igreja ser uma igreja santa e para ti ser santo, são essas duas características: guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Além disso, além de ser santo, tu vai estar sendo protegido da marca da besta, das doutrinas falsas da Babilônia. Então, meu amigo e minha amiga, tu tem muito a ganhar quando tu acredita nessa mensagem presente aqui de Apocalipse 14, 6 a 12, e tu pratica ela. E tu aceita todos os mandamentos de Deus, inclusive aquele mandamento que apresenta Jesus Cristo como o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há, e adora a Jesus no dia que ele criou para ser adorado. E adora a ele não somente como o seu Salvador, mas também como o seu Criador. Um abraço e até o próximo vídeo.